Olá, eu sou Lisiane Rodefer, sou fonoaudióloga e psicóloga. E hoje é a nossa última live, a nossa última bate-papo do Novembro Laranja. E aí, claro, a gente vai fazer um bate-papo de perguntas e respostas para poder esclarecer as dúvidas de vocês relacionadas a zumbido, hiperacusia e misofonia. Tá? E a gente pode incluir aí fonofobia, recrutamento, outras alterações aí da sensibilidade que também possam aparecer. Tá bom, pessoal? Então, eu tô aqui com algumas perguntas que me deixaram essa semana lá na caixinha de perguntas e vocês podem ir colocando aqui as dúvidas de vocês e a gente vai esclarecendo uma a uma para ver se a gente consegue ajudá-los a entender um pouquinho o que está acontecendo e como a gente pode melhorar essa condição, tá bom? Vou iniciar aqui com uma primeira pergunta que eu achei muito curiosa, que a pessoa perguntou o seguinte: quem tem hiperacusia escuta mais e melhor? Então, qual é a ideia? Quando a gente fala de hiperacusia, a ideia é de uma super audição, né? Então, a ideia é de que eu tenho uma audição biônica, uma super audição. Acontece que quem tem hiperacusia não tem uma audição melhor do que a dos outros. Então, ela não escuta em intensidades mais fraquinhas do que os outros. Então, não é uma super audição. Normalmente, são pessoas que têm audição normal, ou seja, não tem perda de audição na sua grande maioria. E nesses casos, o que acontece não é que tem uma super audição, mas é que a sensibilidade do som que entra está alterada. Eu falo que é como se fosse um fio desencapado. Então, o som que entra ali, ele entra em curto-circuito, né? Ao invés de ele entrar e passar suavemente e chegar lá no final da nossa audição com volume adequado. Então, é como se aumentasse o botão do volume. E não como se essa pessoa ouvisse mais e melhor do que qualquer outra pessoa, tá? Eu vou misturar aqui perguntas de zumbido, hiperacusia e misofonia. A gente vai falando aí à medida que forem surgindo as dúvidas, tá bom? Colocaram aqui, ó, zumbido está relacionado sempre à perda de audição? Então, existem muitos questionamentos com relação a isso. Alguns estudiosos dizem que sim, que o zumbido sempre está relacionado a algum tipo de grau, mesmo que mínimo, de perda de audição. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, os equipamentos que a gente tem, em muitos casos a gente identifica pessoas que com as ferramentas que nós temos, com né, os equipamentos que a gente não consegue dizer ou a gente não consegue apontar uma perda de audição, tá? Mesmo que muitas vezes a gente faça lá as altas frequências, as frequências ali dentro, né, do parâmetro da audiometria normal, porque a gente tem ali a audiometria normal, convencional, que a gente faz no dia a dia, que é de 250 a 8 mil Hz, e a gente tem a audiometria de alta frequência, porque a gente ouve até 20 mil Hz. Então, muitas vezes, o médico solicita a audiometria de altas frequências, porque essa audiometria pode vir com alterações e pode justificar, então, a presença de zumbido, explicar ali que ali naquela região não está ouvindo tão bem e isso poderia ser a causa do zumbido, por exemplo. Então, muitas vezes ali não se identifica nada também. Isso não quer dizer necessariamente que não tenha uma alteração e talvez ela seja muito irrisória, muito pequena e a gente não consiga identificar com os equipamentos que a gente tem hoje em dia. Então, isso a gente também não sabe dizer. E tem um fator que muitas vezes eu entendo que o fator desencadeador, a alteração auditiva, às vezes ela é temporária. Então, eu tenho lá uma otite, que é uma alteração temporária ali da audição e que desencadeia esse curto-circuito ali no córtex que passa a ouvir no cérebro, que faz com que o zumbido passe a ser percebido, a ser escutado e a ser, né, dado atenção a ele. E essa circuitaria aqui permanece, mesmo muitas vezes as causas já terem saído. Por que eu digo isso? Porque existem alguns estudos que relacionam o zumbido ao membro fantasma. O que é o membro fantasma? Pessoas que não têm o pé ou a mão e sentem como se o pé e a mão ainda existisse. Coceira, dor, enfim, né? Como se aquele membro ainda existisse. Por quê? Saiu o causador da coceira e da dor, que é na periferia, mas o registro dessa coceira e dessa dor, que no caso está desse lado aqui, ainda não saiu. E porque no córtex permanece ali o registro daquela mão. E aí a gente tem que atuar ali na região central. Ainda assim tem tratamento, tá, gente? Então, nesse sentido, a gente também pode pensar no zumbido, muitas vezes como um som fantasma. E talvez, nesses casos, a alteração auditiva até já tenha se resolvido, mas ficou aí o registro lá no cérebro,
tá? Olha aqui, a Amanda colocou, é isso mesmo, há um ano tive uma perda temporária de audição nesse ouvido. É possível, tá, Amanda? É possível que isso tenha desencadeado a circuitaria, tá? É bem provável que tenha outros fatores envolvidos. Se esses fatores ainda estão ativos ou não é uma outra questão, aí precisa investigar. E aí, para tratar, você vai tratar os fatores que você consegue identificar e você trata essa circuitaria central. Tá? Isso tudo é possível de ser tratado. O cérebro é plástico, se estimulado da forma correta, a gente consegue fazer com que ele modifique essas conexões, tá? A Tânia colocou aparelho auditivo, minha perda é média, mas infelizmente o zumbido no ouvido esquerdo não passou. Pode acontecer, tá, Tânia? Pode ter outros fatores e aí também tem que avaliar se não tem que entrar com outras estratégias de tratamento. O aparelho auditivo é uma estratégia, é uma excelente estratégia de tratamento, mas não necessariamente seja a única necessária para o seu caso. E talvez ela precise combinar outras estratégias para conseguir te trazer o efeito que você precisaria ou desejaria, tá? Amanda colocou aqui que os exames deram normais, né, Amanda? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal já. Estou fazendo fisioterapia, Joelma, e neuromodulação há 3 semanas. Antes ouvi um chiado, agora o zumbido está aparecendo também barulho de grilo. O que pode estar acontecendo? Eu não entendi se apareceu um segundo zumbido ou se o zumbido modificou. Quando a gente inicia tratamento, é normal o zumbido mudar suas características. Então, se isso estiver acontecendo, nem é um fator ruim, tá? Nem é uma coisa que a gente considera ruim, não. Sinal de que estamos mexendo nele. Então, se o barulho do zumbido mudou por um barulho diferente, isso pode até ser um sinal bom. Se surgir um outro zumbido, aí é importante você avaliar com quem está fazendo o seu tratamento o que pode estar acontecendo. Eu não saberia dizer, teria que avaliar aí quais os fatores que podem estar envolvidos, se tem alguma questão aí que possa justificar o surgimento de um outro zumbido durante esse processo, tá? Espero ter ajudado. Outra pergunta que me deixaram, misofonia hereditária ou é possível desenvolver misofonia? Então, pessoal, isso aqui é uma coisa bem interessante. No congresso que eu tive agora no meio do ano, que foi específico de misofonia e hiperacusia, existem 2 estudiosos que foi com quem eu iniciei meus estudos, que foi o Paweł Jastrobow e a Margaret Jastrobow. Eles são poloneses, mas eles moram há muitos milhares de anos nos Estados Unidos. Milhares não, né? Muitos anos nos Estados Unidos. E eles trabalham com zumbido e hipersensibilidades. Lá, quando eu me formei, para vocês terem uma ideia, eu fiz a formação com eles, foi em 2000, no ano 2000, então são 24 anos atrás, a gente já falava de misofonia, então já existia esse termo, já existia esse entendimento. O que acontece é que não existia divulgação, né? Então a gente observa que a misofonia começou a ser mais falada, até mais pesquisada, até mais, né? Porque começaram a procurar tratamento, porque os pacientes começaram a chegar nos últimos anos, tá? Especialmente com o advento da internet. Então, eu acho que esse foi um fator, no meu ponto de vista, que foi um ganho aí na questão da misofonia. E eu sei que com todos os problemas que tivemos com o Covid, nesse sentido o Covid ajudou porque a gente foi mais para as redes, né? Estamos aqui online até hoje e isso iniciou muito fortemente ou mais fortemente no período da Covid. Então, a misofonia foi mais falada depois disso. Segundo esses pesquisadores, tá? Eles entendem que a misofonia pode ser gerada, que você pode desenvolver misofonia, que não existe necessariamente uma predisposição genética, que é como grande parte dos estudiosos acreditam, que existe um componente genético. Para eles, nem todos os casos de misofonia existe um componente genético, e eu até acredito, porque a gente verifica aí na história de alguns pacientes, aparentemente não existe alguém na família com essas características. Digo aparentemente porque a gente não sabe. Então, aí tem outros fatores que eu acho que podem estar envolvidos, tá? Então, não sei garantir, bater o martelo e jurar por Deus, não posso, tá? Hoje a gente entende que misofonia tem uma questão genética muito forte, mas não necessariamente exclusivamente genética, é assim que eu entendo, tá? E pode ser que isso mude aí com o andar das pesquisas, tá?
E aí colocaram se existe um exame ou teste específico para a misofonia. A gente não tem nenhum exame específico para misofonia. A gente tem questionários que a gente pode aplicar no paciente com misofonia. E a gente tem o relato do próprio paciente, que é onde a gente utiliza dessas informações, né, para poder fazer o diagnóstico. Mas a gente não tem um exame para misofonia. Assim como a gente também não vai ter um exame para zumbido. Né? A gente não tem, esse aqui é um exame que vê e escuta o seu zumbido. A gente tem o exame de acufenometria, que é um exame subjetivo, que não depende, depende obrigatoriamente da resposta do paciente. Então, é o paciente que vai guiando o profissional e não o profissional escuta o seu zumbido e, esse aqui é o som que você está ouvindo. Não, a gente não, né, no zumbido que a gente chama subjetivo, que é o mais comum, que a gente, né, que alguém parando do lado não consegue ouvir, a gente não tem equipamento que faça isso, que nos permita ouvir o seu zumbido. A mesma coisa não tem para misofonia, a gente ainda não tem um exame que identifique a misofonia. Tá? A hiperacusia, a gente tem um exame que a gente utiliza junto com outros fatores de avaliação, que é o limiar de desconforto, que a gente utiliza para hiperacusia, também é um exame subjetivo, tá? Então, o exame que a gente tem para zumbido, o exame que a gente tem para hiperacusia, ambos são subjetivos, dependem da resposta do paciente, tá? E não que o profissional que está fazendo o exame escute ou perceba o seu som ou sinta o seu desconforto ou saiba ali, cheguei aqui no ponto em que o paciente está, não, tá? Então, precisa realmente da resposta do paciente, tá bom? Colocaram aqui, estresse e ansiedade podem causar zumbido? Sim. Então, os estudos mostram que o estresse e a ansiedade são fatores intimamente ligados ao zumbido, não só na sua origem, mas muitas vezes na sua manutenção. Então, muitas vezes, a ansiedade e o estresse, eles são fatores que vêm do zumbido. Então, o zumbido acaba gerando ansiedade e estresse. E se vocês observarem, para boa parte dos pacientes, já existe um perfil anterior de estresse e ansiedade. Então, quando o zumbido surge, muitas vezes já tem ali, eu falo que é um canteiro preparado, já adubado, e muitas vezes o estresse e a ansiedade são um canteiro que acaba ajudando aí nesses gatilhos aí de geração de zumbido, tá bom? Tânia colocou, qual nome você falou agora? Nome do que? Eu falei nome de algumas coisas, de exames, de patologias, misofonia, hiperacusia, zumbido, enfim, tá? A Janete colocou aqui o zumbido pulsátil, como tratar? Janete, depende da causa. Então, volta lá para o fator, o zumbido pulsátil, especialmente, a gente precisa de uma excelente avaliação, uma avaliação otorrinolaringológica, às vezes ele vai encaminhar para outros profissionais, e aí essa avaliação vai definir a forma como a gente trata, tá? Porque se tem alguma alteração venosa na corrente do sangue lá dentro, pode ter uma abordagem completa, abordagens mais de uma diferentes, dependendo do que está fazendo essa mudança aí no sangue acontecer. Pode ser que você tenha alterações musculares que estão causando esse zumbido pulsátil, e aí a gente tem que trabalhar essa questão muscular, então precisa de uma avaliação adequada, tá? O exame, que a Tânia colocou, qual o nome do exame do zumbido, o exame que se faz para caracterizar qual a frequência, qual a intensidade, como é que é esse zumbido, chama acufenometria. Acúfeno é de zumbido, metria de métrica, de medir. Então, acufenometria, tá? Amanda pediu o nome dos pesquisadores, o sobrenome deles é Jastreboff, com 2 Fs no final, Jastreboff. E aí é o Powell Jastreboff e a Margaret Jastreboff, é um casal, tá? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. Então, vou continuar com as perguntas que colocaram lá no Insta, aqui no Insta, tá? Botaram assim, olha, tenho insônia e queria saber o porquê da sensibilidade auditiva pela manhã é pior.
Então, vamos lá. Não saberia dizer por que no seu caso, teria que investigar, mas alguns fatores me levariam em alerta. Uma, a própria insônia, próprio sono mal dormido. Dois, se tem algum componente muscular, muitas vezes à noite. A gente tem um processo que também pode ocorrer de dia, mas que ocorre com muita frequência à noite, que é de um apertamento dos dentes, tá? Ou ranger os dentes, ou jogar a mandíbula de um lado para o outro, tá? Ou eu aperto a cabeça no travesseiro, tá? Então eu tenho ali uma musculatura que acaba trabalhando intensamente à noite, quando era para ela relaxar, e a gente só curtir a noite, acordar super relaxada, ela tá lá trabalhando num rock and roll terrível. Muitas vezes isso pode ser um fator que faz com que a hiperacusia fique mais forte pela manhã. E existe uma terceira coisa que me faz pensar, e aí é uma coisa para avaliar e talvez mexer nas três coisas, se tiver as três envolvidas, o fato de você ter passado muitas horas em silêncio. Então, o silêncio ele tende a sensibilizar a nossa via auditiva. Então, quando a gente está em silêncio, existe um mecanismo lá do tempo da pedra, que o nosso cérebro vai em busca de som para nos defender. Então, se eu escuto lá um barulho de uma cobra, lá no tempo da pedra, dormindo lá dentro de uma caverna. Eu escutei um barulho de uma cobra, ou de um bicho que se aproximou da caverna, ou de um intruso que entrou na caverna, eu precisava acordar para me defender, numa questão de sobrevivência. O nosso cérebro reptiliano, que a gente chama, que é aquele que vai nos ajudar a sobreviver. Quando isso acontece, os nossos órgãos, algumas áreas do cérebro entram em hiperatividade, em busca de informações de defesa. No caso, a via auditiva entra em hiperativação, em busca de sons que possam me defender. Então, se tiver caindo uma chuva lá na rua e eu tô dentro de casa, provavelmente eu não vou acordar, né? Mas se meu filho me chama, mesmo que seja no outro quarto, eu vou acordar, né? Eu vou acordar às vezes até mais assustado se não é algo tão comum. Por quê? Porque existe esse sistema de sobrevivência. Nossa cria, a gente acorda e desperta para proteger o que é nosso. Então, o que acontece é que quando eu fico muito tempo em silêncio, esse sistema de hiperativação acontece. A hiperacusia é o quê? É um sistema hipersensibilizado. Então, eu acabo aumentando a sensibilidade. Então, é possível, estou aqui criando uma hipótese, não sei se é isso que está acontecendo com você, que essa sensibilidade esteja maior de manhã em função do longo período em silêncio, tá? Tatiane, qual foi essa pergunta, Tatiane? Que diz aqui, olha minha pergunta, por favor. Eu tô voltando aqui para ver se eu encontro outra pergunta que eu passei ela e não achei. O zumbido há 6 meses, a audiometria deu... não é audiometria, imitanciometria, deu curva do tipo AD. Na orelha do zumbido, sem perda auditiva, porém com a anatomia do meu ouvido é mais estreito. Essa curva D não acredito que seja a causa do seu zumbido, mas pode trazer algumas suspeitas. Pode ser que você tenha aí que isso possa ser um sinalizador de que talvez a tua orelha média não esteja equilibrando tão bem a pressão lá dentro. Então, eu não tenho como fechar um diagnóstico só por essa informação, seria uma leviandade da minha parte, nem posso fazer isso também nesse formato, mas eu acho que vale a pena você investigar, tá? Essa curva D pode ser um sinal só de uma membrana mais flácida e não ter absolutamente nada a ver com o zumbido. E pode ser o sinal em decorrência de que talvez na sua orelha você tenha tido mais otite, na verdade essas otites tenham aí um fundo com o seu zumbido, mas a curva D em si não é um causador, uma explicação para o zumbido, tá? Terei que ver outros fatores. Essa curva em si, imitanciométrica, não é um fator, ela mostra como é que tá. O tímpano é uma membrana, e aí dependendo de como ele está mais rígido ou mais flácido ou com a mobilidade normal, ele dá esse formato de curva. O AD é quando esse tímpano está muito móvel, mais móvel do que a gente esperaria, tá? Isso pode acontecer e não necessariamente trazer nenhum impacto para a audição e também não ter nenhuma relação com o zumbido, tá? A princípio, ela sozinha não pensaria, tá? Que mais? Menopausa pode causar o zumbido? Sim, a menopausa pode estar envolvida com o zumbido, porque qualquer alteração muscular pode estar envolvida com qualquer alteração hormonal pode estar envolvida com o zumbido,
tá? Então, eu já tive pacientes assim que, numa situação de que foi usar hormônios e aí nisso startou o zumbido. A menopausa é bastante comum, frequente. Além disso, a menopausa vem com algumas características, eu não sei se você está passando por elas, tá? Talvez não tenha nenhuma relação para você, seja só questão hormonal, mas muitas vezes a menopausa tem uma interferência muito profunda no sono, e o sono é um dos fatores muito relacionados ao zumbido. Então, além disso, tem esse combo, tá? E às vezes, enfim, tem outras coisas que podem aí estar envolvidas com isso em função dessa modificação hormonal. Então, vale avaliar, tá? Uma avaliação completa, eu não ficaria presa na questão da menopausa. Talvez eu desse uma olhada se isso trouxe alguma outra consequência, seja muscular, seja a questão do sono, tá? Do humor que muda por causa da questão hormonal, a gente sabe que às vezes também muda. Enfim, olhar de uma maneira um pouco mais ampla para essa questão da menopausa, tá? Amanda, posso consultar com você online? Pode, Amanda, pode, eu faço consulta online, tá? É perfeitamente possível, tá? Só entrar em contato pelo WhatsApp da clínica que a gente marca um horário e consulta com tranquilidade, tá bom? A Anne colocou, o bucomaxilo seria o especialista para verificar se vem dos dentes ou maxilar esse zumbido? Olha, eu diria para você que você buscasse um especialista em articulação temporomandibular, seja ele um dentista bucomaxilo, um médico bucomaxilo, mas alguém que seja especializado nos distúrbios da articulação temporomandibular. Então, quando você for ligar para um dentista ou para um bucomaxilo, pergunta se ele tem essa especialidade, né, de verificar esses distúrbios da articulação temporomandibular, tá bom? Boa noite, o que devemos fazer para melhorar? E, gente, eu não tenho essa fórmula mágica que vale para todos os zumbidos ou para todas as misofonias e para todas as hiperacusias. A gente não tem fórmula única para todo mundo. É como eu estou explicando aqui para vocês, tem que olhar o caso de uma maneira mais ampla. E aí, dependendo do que está acontecendo, a abordagem vai ser completamente diferente. Então, a gente vai precisar olhar cada caso individualmente para a gente poder definir um percurso. Não tem uma fórmula única para todos os zumbidos ou para todas as sensibilidades, tá? Eu sei que seria muito prático e seria muito, até pra gente, né? Muito mais fácil, mas isso não existe, tá? É a mesma coisa, sei lá, eu querer passar a mesma dieta para todo mundo, né? Que todo mundo quer aqui emagrecer, vamos passar a mesma dieta para todo mundo. É possível que para uma pessoa ou outra até funcione, não vou nem dizer que não. Mas nós temos hábitos diferentes, nós temos funcionamentos diferentes, a nossa rotina é diferente. Então, a gente tem que levar em conta essas individualidades. No caso, aqui estou falando uma dieta, tá? Quem sou eu que não sou nem nutricionista? Mas na nossa área, mais ainda, porque os fatores envolvidos são muitos, tá? Muito diferentes e muitas possibilidades, tá? Essa flor vive aparecendo. Deixaram aqui a pergunta: a relação do zumbido e músculos do pescoço ao apertar a língua de encontro ao palato. Existe uma relação muito íntima da musculatura da cervical, do pescoço, musculatura aqui da articulação temporomandibular, até da região aqui da fáscia, da cabeça. Esses músculos, eles têm uma ligação direta com uma região lá dentro do cérebro, eles mandam informação, a informação deles chega lá numa região do cérebro que é uma região auditiva. E aí, quando chega lá, isso pode ser interpretado como ruído, como zumbido. Então, existe uma relação, sim, muito íntima. E é possível que, no seu caso, assim como acontece com muitos casos, essa musculatura esteja envolvida em gerar, em produzir ou em manter o zumbido, tá? Ou até a sensibilidade, a hiperacusia. Quem assistiu nossa live na semana passada viu que, né, era um caso da Irailma, que tratou aí da hiperacusia. A questão muscular para ela era um fator extremamente importante de a gente tratar, porque para o caso da hiperacusia dela, aquilo ali era uma questão bastante significativa, tá? Aqui estão pedindo, você pode falar um pouco sobre misofonia e hiperacusia em pré-adolescente? Veio depois da pandemia. Tá, então vamos lá. Eu vou até talvez matar aqui algumas perguntas que tem aqui, tá? Porque tem algumas perguntas que talvez tenha relação. Hiperacusia e misofonia são dois tipos de sensibilidade auditiva, são duas questões completamente diferentes, mas que podem acontecer juntas, tá?
A hiperacusia está ligada ao volume do som, então sons que antes não me incomodavam, que não incomodam ninguém, parecem muito fortes para mim. Isso, qualquer som que chegue nesse volume X que começa a me disparar esse desconforto, tá? Não é nenhum som específico, só me acontece com esse som. Não, com todo e qualquer som que fique forte desse jeito, acaba me disparando esse desconforto. É um desconforto que às vezes é físico, eu tenho às vezes uma sensação de dor na orelha, eu tenho aquela sensação de que, nossa, tá alto demais, tá? A misofonia não funciona dessa forma. A misofonia, ela é uma alteração mais ligada ao emocional. Por quê? Determinados sons me geram raiva, ódio, uma vontade de fazer a pessoa que está produzindo o som parar, nem que para isso eu tenho que dar nela, tá? Não necessariamente aconteça isso, mas existe esse ímpeto, esse tamanho desconforto emocional que aquele som causa. E aí sim está ligado a sons específicos e não ao volume desses sons. Muitas vezes são sons, inclusive, muito fraquinhos, muito baixinhos. Normalmente são sons repetitivos e muitas vezes pode estar ligado a pessoas específicas que produzem esse som. Então, se outras pessoas produzirem esse som, não me gera esse desconforto emocional gigantesco, essa raiva, essa alteração emocional aqui. Mas essa pessoa, ou essa e aquela pessoa produzindo esse som, me enlouquece. Então, a misofonia tem essa característica mais emocional, a hiperacusia tem essa característica mais auditiva, tá? Os tratamentos são completamente diferentes, são linhas completamente diferentes, são abordagens diferentes, tá? Ambos têm como a gente tratar, e precisa tratar ambos para trazer conforto para as pessoas, tá? É muito comum, é muito frequente que os primeiros sintomas de misofonia ocorram aí em torno dos 7, 8, 9 anos, tá? Isso na minha experiência. Não que não possam acontecer depois, como eu disse, tem casos que, né, a gente observa um início posterior. Eu já peguei agora, tô no consultório com uma paciente já de mais idade que começou com gatilhos bem característicos de misofônicos e que não tinha antes, mas é muito comum que aconteça aí nessa idade, tá? Por que iniciar nessa idade? Não saberia te afirmar. Existem algumas suspeitas, se são as mudanças hormonais, se são a hora que aparecem esses gatilhos. A gente sabe que existe uma questão na misofonia, uma questão neurológica, então até onde se sabe, o cérebro de quem tem a misofonia, ele tem uma comunicação muito íntima, muito intensa entre a via emocional e a via auditiva, e isso que acaba gerando esses gatilhos, tá? É possível que o fato da pandemia, que a gente fica muito preso, muito um junto do outro, eu fico escutando muito os barulhos dos meus pais, os barulhos das pessoas que estão ali convivendo do meu irmão, que está convivendo muito comigo e tal, tenha favorecido o desencadeamento dessa condição da misofonia. A hiperacusia não tem uma característica de idade, a hiperacusia ela pode acontecer em qualquer, assim como a misofonia também pode, mas não é tão, né, tem essa frequência, muito frequente nessa idade. A hiperacusia a gente vê em todas as idades, não tem uma frequência maior em nenhuma idade, tá? E aí pode acontecer realmente em conjunto, tá? A Mari colocou, eu tive um AVC há 2 anos e depois fiquei com zumbido, fico com mal-estar à direita. Investiga, Mari, porque pode ser uma rebaba aí do teu AVC e ainda assim isso pode ser tratável, tá? A hiperacusia, o zumbido, ele tem uma característica de um cérebro que entra em hiperativação. Então, como houve uma alteração lá no cérebro, uma alteração central, isso pode ser um gatilho de zumbido sim, tá? E ainda assim isso pode ser tratado, tá? A Cíntia colocou, meu marido... botou meus maridos. A Cíntia, pelo amor de Deus, não arruma briga. Meu marido teve surdez súbita com zumbido depois da vacina da Janssen. Então, infelizmente, isso é um fato. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, nem pró, nem contra. Tenho clareza disso. Infelizmente, toda e qualquer vacina que a gente faz pode ter efeitos colaterais. As vacinas do Covid, a gente observou alguns
casos bastante, não vou dizer que são frequentes, mas assim, né, relatados em literatura, documentados em literatura, de perda de audição, surdez súbita, com a vacina. Não sabemos se essas pessoas teriam essa surdez independente da vacina lá para frente, se a vacina só antecipou uma coisa que já ia acontecer, a gente não sabe dizer isso. Tá? Ou se foi a vacina mesmo que provocou, né? Porque assim, acontece com umas pessoas, mas não acontece com outras. Então, por que aquela pessoa tinha já uma predisposição, o que aconteceu? Mas fato é que sim, isso pode acontecer, tá? E aí, ainda assim, tratável, tá? É possível tratar. E aí, o tratamento vai depender das características do zumbido, de como foi o desenrolar desses fatores aí depois, tá? Sérgio colocou, tem zumbido o dia todo, mas consegui ignorar a maior parte do tempo. Gostaria de saber como acabar com ele. Parece com um direto o dia todo. Como eu falei para vocês, eu não tenho uma fórmula mágica. Precisa ver o que é que pode ainda estar envolvido aí na permanência desse zumbido e quais seriam as estratégias de tratamento mais adequadas para você. E aí a gente só investigando para saber, tá, Sérgio? A gente não tem uma fórmula. Se eu tivesse essa fórmula que acaba com zumbido, eu juro que eu fornecia para vocês assim, ó, isso aqui resolve de todo mundo, leva isso aí para casa, faz que vai funcionar. Infelizmente não funciona dessa forma, tá? Então aí a gente tem que realmente avaliar caso a caso e personalizar esses tratamentos com base na necessidade individual de cada um, tá? Vou complementar e aí termino com as perguntas, pelo menos que tem aqui de relação à misofonia e hiperacusia. Se quiserem colocar mais, podem colocando, eu vou respondendo, tá? Não é problema. Mas tem uma pergunta se a misofonia é progressiva. A gente não vê uma característica progressiva, a gente vê características de oscilação ao longo da vida. Então, existem fases que muitas vezes a misofonia fica mais intensa, mais incômoda, mais desestabilizante e tem fases em que eu já tive pacientes que tiveram fases de remissão, assim, que não tinha misofonia, tá? O que pode gerar isso? A gente não tem muita certeza, tá? A ansiedade, os hábitos, muito provavelmente tem relação, mas a gente não pode bater o martelo que é isso que gera os períodos de piora ou melhora. A gente sabe que eles estão envolvidos nisso, mas não sabemos se é isso que gera esses períodos, tá? Mas assim, a princípio, a gente não tem nada também que fala em progressão de misofonia. A gente tem esses períodos, essas fases de períodos melhores ou até sem e períodos piores, tá? A exposição repetida a som alto pode piorar o quadro de hiperacusia. Bom, exposição a som de forte intensidade pode piorar tudo, tá? Pode gerar perda de audição, pode inclusive desencadear zumbido se já não tiver. Então, exposição frequente, ação de forte intensidade, a gente sempre recomenda o uso dos abafadores. Lembra que a gente fala, os abafadores não são um tratamento para hiperacusia, não é ideal a gente ficar com o abafador o tempo todo, mas existem situações em que esse abafador é indicado, é necessário e a exposição a sons de forte intensidade, sons mais, né, além do que é recomendado, a gente deveria fazer uso da proteção, tá? Então, isso é uma questão que eu acho que é bem importante a gente frisar. A gente não recomenda o uso do abafador, do protetor 24 horas, a gente fala assim que não é recomendado, isso não quer dizer que ele não deva ser usado em situações em que eu estou exposto a sons de forte intensidade, tá? O Emis colocou na segunda dose da AstraZeneca, tive surdez súbita também. Fiz tratamento e fiquei bem por 6 meses, depois voltou e não melhorei mais. Olha, que curioso esse retorno. Melhorou a audição e aí depois ela voltou a cair 6 meses depois? E com relação ao tratamento, muitas vezes a gente consegue sucesso, tá? Revertendo essa surdez súbita, dependendo de como a gente pega, de como aquele corpo responde. A gente, eu digo o médico, tá? Porque é medicação, né? Normalmente são corticoides, via oral ou via injetável, ali no tímpano, em altas doses, enfim, tem todo um processo que é realmente médico, tá?
E aí a gente pode ajudar, a fotobiomodulação aí entra como um fator bem interessante, muitas vezes, para surdez súbita, tá? E para o zumbido. Então, eu recomendo, tá? Outra colocação, qual a relação em problemas de coluna, TM e zumbido? É a pergunta que a gente já respondeu lá anteriormente, né? Se tinha aí alguma relação da coluna e tal. Tem total, essa musculatura manda informação para essa região, que é uma região auditiva lá no cérebro, e isso pode ser um gerador, um causador ou um mantenedor de zumbido. Então, sim, a gente tem que tratar a parte muscular em pessoas que apresentam este como um fator desencadeador ou que mantém o zumbido, tá? Uma pessoa colocou aqui para mim também no Insta, preciso fazer ressonância, mas o barulho alto da máquina pode causar lesão em quem tem hiperacusia. Vamos lá, o barulho alto da máquina de ressonância, ele não pode causar uma lesão, senão a gente não colocaria as pessoas para fazer ressonância, desde que você use a proteção adequada, tá? Então, a gente não espera que uma pessoa vá para uma ressonância usando os protetores todos, do jeitinho que é colocado, né, bem encaixadinhos, aqui, tarará, e que saia de lá com uma lesão por exposição a ruído. A gente não entra numa máquina de ressonância sem essa proteção, tá? Porque os sons são fortes e aí sim vou ficar lá por um bom tempo, aqueles sons intensos, a gente não recomenda que isso seja feito dessa forma. Agora, quando a gente faz isso com a devida segurança e com o devido cuidado, a princípio, não é pra gente ter problema nenhum, tá? Então, não teria porquê você não fazer essa ressonância, tomando todos os cuidados adequados e até reforçando esses cuidados, talvez falar para os profissionais que vão fazer o seu exame, olha, eu tenho hiperacusia, eu tenho desconforto com sons, eu posso colocar mais proteção aqui, de repente o que é que eu posso usar aqui para abafar um pouco mais esses sons, porque para mim pode ser um fator que pode me gerar um pouco mais até de ansiedade, de preocupação, e assim eu fico um pouco mais relaxado com som ainda mais abafado do que o convencional. De repente a gente consegue inclusive uma estrutura para você fazer esse exame com ainda menos desconforto, tá? Outra pergunta que me deixaram, o zumbido desaparece sozinho? Sim, é possível que ele desapareça sozinho, tá? Existem casos em que o zumbido, do mesmo jeito que ele apareceu aparentemente sozinho, né? Tem vários fatores, obviamente, mas é possível que ele vá embora sem a gente fazer nada. O que ocorre é que muitas vezes a gente começa a se relacionar com ele. E essa relação é o que gera um problema. Vocês já devem talvez ter escutado eu contando essa história. Eu, quando fui colocar uma palmilha para corrigir a pisada, eu tenho aquela pisada pronada para dentro, botei uma palmilhazinha e aí eu fiquei 3 dias sem conseguir abrir a boca no lado esquerdo e um apito agudo muito forte na orelha esquerda. Durou 3 dias, né? Eu já sabia com o que eu estava lidando, eu sabia qual era a causa. Eu já entrei com as devidas providências e ele foi-se embora em 3 dias. Ele não permaneceu. Então, o aparecimento de algum zumbido não quer dizer que isso venha para ficar. Se a gente pensar, todos nós, antes de ter um zumbido mais contínuo, mais frequente, já tivemos situações em que a gente teve um zumbido depois de festa, ou depois de a gente, né, sair de um ambiente mais barulhento, de um show, e normalmente a gente dormia, no outro dia acordava sem. Então, essa é uma possibilidade, isso pode acontecer, tá? A questão é quando esse zumbido já cria essa circuitaria lá no córtex, e aí essa circuitaria se mantém enviando essa informação constantemente, e aí muitas vezes a gente precisa tratar dessa circuitaria e tratar do que está provocando essa circuitaria. Então, tratar das causas e muitas vezes tratar do próprio, da consequência, né, dessa percepção do zumbido aí, da ativação dessa região lá no cérebro, tá? Noel colocou artrose na coluna cervical pode causar zumbido? Pode estar relacionada ao zumbido, tá? Dependendo de como essa artrose movimenta aí a região e a musculatura, isso pode estar relacionado, tá? Vamos lá, se tem mais...
Boa noite, eu e meu zumbido chegamos. Oi, Antônio. Deixa o seu zumbi alto e diz pra ele, senta lá, longe, que eu não quero conversa contigo, nem vem. Ai. Ademir, você já me fez essa pergunta, acho que eu já respondi em algumas lives, mas vou responder novamente, tá? Ele pergunta assim: todas as pessoas ouvem sons internos na cabeça, do próprio funcionamento no silêncio, ou é possível que algumas pessoas não escutem sons na cabeça mesmo no silêncio? Existem alguns estudos que sugerem que sim, que se a gente sentar no silêncio, a gente vai perceber sons. E nada mais é do que o nosso corpo, que é uma máquina trabalhando, tá? Não necessariamente todo mundo vai perceber esses sons, mas muito provavelmente, segundo esses estudos, grande parte de nós, mais de 90 e tantos % de nós, vamos perceber esses sons, tá? Então é comum. E aí muitas vezes esses sons a gente percebe eles como zumbido. Então talvez se sentar no silêncio é possível sim que perceba, e isso não necessariamente é um problema, tá? Existe um estudo bem antigo do Heller e Bergman, de 1989, que já fez esse teste aí com estudantes universitários, e é bem interessante, tá? Existem muitos questionamentos a respeito disso, mas tem pesquisadores que entendem dessa forma, tá? O Otorrino sugeriu enganar o som do zumbido, mas não entendi muito bem. Eu não sei se a gente consegue enganar o som do zumbido, eu prefiro tratar o zumbido, tá? E aí usar as ferramentas que a gente tem aí para você poder se libertar dessa percepção. Eu não vou nem jurar por Deus que a gente, né, a história da remissão, da cura, que a gente não pode prometer para todo mundo, mas com certeza ter menos desconforto e ter uma vida boa, apesar disso, ainda assim perceber alguma coisa, que isso não seja um desconforto, um incômodo, algo que atrapalhe a sua vida. E isso a gente pode sim tratar. O que vale lembrar aqui em relação a tratamentos, gente, nada é para ontem. Eu fiz hoje, eu tive isso, assim, hoje uma paciente mandou recado, eu sempre aviso, tá? Já desde a primeira consulta. Eu fui na primeira consulta de tratamento, mas como eu não tive resultado, eu vou parar. E eu falei, olha, lembra da conversa que a gente teve? Não vai ter numa primeira consulta. A gente fez uma primeira avaliação, passou primeiras orientações, a gente começou um primeiro movimento, não funciona assim. Seria a mesma coisa que eu dissesse para você, você vai para academia em um dia, no outro dia você está sarada, você está linda, maravilhosa, magra, diva, poderosa, ou está musculoso, fortão e tarará. Gente, não funciona assim no corpo. Mas quando eu tenho dor de cabeça eu tomo um remédio, ele some. Sim, a causa dele não necessariamente. E para boa parte das coisas da vida, do corpo da gente, se vocês pararem para pensar, mesmo coisas que tem remédio para tratar, muitas vezes o remédio não faz efeito de um dia para o outro. Muitas vezes a gente precisa de uma continuidade. Tratamento de zumbido é exatamente assim. Ele vem de uma hora para outra, mas eu diria que 90 e muitos milhares % não vão embora de uma hora para outra. Eles levam um tempo para ir embora, eles fazem um processo para ir embora. Eles começam a dar menos incômodo. Aí depois que dá menos incômodo, parece que tem momentos em que eu não percebo mais ele. Não é que ele foi embora, mas eu não tô mais atenta a ele. E aí depois parece que esses momentos em que ele não aparece tanto tá maiores, ou agora o volume dele baixou. E aí eu começo a ter o que eu chamo isso de falhas, que é quando ele começa a falhar e tal. Isso é um processo, isso não acontece em uma intervenção, em uma semana, em um evento, infelizmente, tá? A Aurora, você faz consulta online? Faço, a Aurora faz consulta online, tá? Só mandar mensagem pelo WhatsApp que a Lu, minha secretária, já te informa de todos como os procedimentos aí da consulta online, tá? A Cíntia, comentário se tem relação com a vacina, por favor. Como eu falei antes, gente, eu falei já da vacina, tá, Cíntia? A gente tem sim, como qualquer vacina, toda e qualquer vacina, pode ter efeitos colaterais. As vacinas que eu imagino que você está falando é a vacina da Covid, que foi o que eu falei antes. A gente sabe sim que pode gerar perda de audição. A gente sabe de alguns casos de zumbido pós-vacina, que a gente acredita que tenha a vacina como um fator desencadeante. A gente não pode jurar por Deus, a gente não tem essa matemática tão precisa, mas existe um fator assim de coincidência muito próximo, tá? Eu fiz a vacina, no outro dia o zumbido começou e tal, e não necessariamente com perda de audição, mas a perda de audição é um fator que sim,
tá? Isso já é documentado, tanto o zumbido pós-vacina quanto a perda de audição pós-vacina. A ciência já estuda isso, já tem conhecimento, já é documentado, tá? Isso aqui não é uma apologia a vacinem-se ou não vacinem-se, não tem nada a ver com isso. Quanto mais política, pelo amor de Deus, pessoal, não confundam. Tô dando aqui dados científicos para vocês, porque conhecimento liberta. Tá? O conhecimento faz com que vocês entendam o que pode estar acontecendo, inclusive busquem o tratamento adequado para isso. Tá? O fato disso ter surgido por uma surdez súbita, ou ter surgido pós-vacina, ou ter surgido em função da vacina, não impede o tratamento. Tá? Então, busque tratamento, ainda assim é possível ser tratado. Tá? Olá, quando eu movimento a musculatura do pescoço, meu zumbido modula, aumenta. A chance de sumir com ele de vez? Claro, sempre a chance de sumir com ele de vez. Tá? Isso é totalmente possível. Jurar que ele vai sumir de vez, eu não posso, tá? Só com esses dados. Isso aí me faz pensar, sim, numa possibilidade de um componente, pelo menos, somatosensorial, que é o que? Muscular. Então, vale uma boa avaliação para verificar se isso é um fato, se for fazer um tratamento adequado, e sim, a possibilidade de uma remissão, de uma cura, ela é real, ela é uma possibilidade, não é uma promessa, mas é uma possibilidade, claro, com certeza, tá? Outra pergunta era qual teste revela zumbido. A gente já falou aqui da acufenometria, que não é um teste que ouve o seu zumbido, mas é um teste subjetivo, que a gente consegue medir aí o volume do zumbido, qual é a intensidade, né, o volume dele, qual é a frequência dele, se ele é mais fininho, se ele é mais grave, qual tipo de som que ele tem, se a gente consegue mascarar esse zumbido, se ele não é mascarável. Então, a gente tem isso nesse exame de acufenometria, tá? Eu e a minha mãe somos enxaquecosas clássicas e temos zumbidos frequentes. Tem tratamento? Sim, tem tratamento, tá? Muito provavelmente, é muito possível, não vou dizer provável, não é isso, é muito possível que a mesma coisa que gera a enxaqueca, gera o zumbido também. E aí talvez seja uma coisa para tratar em conjunto, e se isso se descobrir que não tem essa relação, ainda assim é possível tratar, tá? Com toda a certeza do mundo, tá? Então, busque tratamento. Lembrando, o zumbido não causa a enxaqueca, tá? O zumbido não causa a dor de cabeça. O zumbido não causa nada, não sei incômodo e irritação, tá? Porque na verdade, é a maneira como eu lido com ele que faz com que eu sinta mais incômodo e mais irritação, porque acreditem se puder, né, é muito falado isso, 80% das pessoas têm zumbido, nem estão aí para ele, nem vão procurar nada, nem seguem a gente aqui no Instagram, nem no YouTube, nem nada, não estão nem aí para ele. Acreditem, 80%, a grandíssima maioria. Então, não necessariamente o zumbido também precisa ser uma fonte de incômodo e de transtorno, como acaba sendo para 20% das pessoas que percebem esse som, tá? Então, talvez eu diria que nem causar estresse e tal, mas a maneira como eu me relaciono com ele acaba causando estresse e ansiedade. Mas ele causar alguma coisa, tá? Então, a enxaqueca não vem dele, mas o que pode estar causando a enxaqueca pode estar causando o zumbido. Pode ser que não, mas pode ser que tenha essa relação, tá? Então, vale dar uma observada, uma pesquisada, tá? Eu fico aqui à disposição, tá? Se precisar, tamo aí. Pessoal, eu acho que o que eu tinha aqui anotado de perguntinhas, eu tinha aqui 2 folhinhas de perguntinhas, eu já fiz. Eu não sei se vocês têm ainda alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram. Essa é a nossa última live do Novembro Laranja, que é um mês que a gente reserva para alertar, para falar, para lembrar, para divulgar zumbido, hiperacusia, misofonia, para a gente falar dessas sensibilidades auditivas, para a gente falar do zumbido. Então é um período que eu acabo fazendo as lives semanais para poder trazer um pouco mais de informação e de recursos para vocês. Então eu espero que tenha sido um mês proveitoso,
Tá? A Maria colocou assim, relação de labirintite com zumbido. Então, Maria, na verdade é a relação de alterações do labirinto, e aqui eu não tô te corrigindo, tá? Não é obrigação tua, até os médicos usam esse termo labirintite, mas é até por uma questão informativa. É uma alteração no labirinto, uma labirintopatia. A labirintite é uma doença super grave, e que graças a Deus acontece muitíssimo pouco. Eu nunca vi nenhuma, normalmente ela vai direto para o hospital, porque é uma doença extremamente grave, uma infecção, uma inflamação, perdão, no labirinto, tá? Mas a gente usa esse termo no dia a dia, os médicos usam, a gente usa. Existe em abril o mês de conscientização das doenças do labirinto, e aí o pessoal faz essa campanha, não é labirintite, não se fala labirintite, para ver se inclusive os médicos param de falar. Mas enfim, essas alterações do labirinto, eu não tô aqui com minha orelhinha, mas senão eu te mostrava. O órgão responsável pelo equilíbrio, que é o labirinto, dentro da minha orelha, existem outras estruturas responsáveis pelo equilíbrio, junto com o labirinto, como a visão, a propriocepção, a sensação física. Mas o labirinto, lá dentro da minha orelha, ele é coladinho com o que a gente chama de cóclea, que é o caracol da audição, que muitas vezes está ligada à geração do zumbido. Então, sim, alterações no labirinto podem gerar alterações na cóclea. Então, algumas coisas que geram tontura podem gerar zumbido junto. Então, algumas alterações no labirinto podem cursar juntos, acontecer junto com o zumbido e podem ter a mesma origem, tá? Que nem a história da enxaqueca, tá? Então, talvez a mesma coisa que está causando a enxaqueca está causando o zumbido, a mesma coisa em relação ao labirinto, que está causando a alteração do equilíbrio, também pode estar causando o zumbido, tá? O meu otorrino comentou que existem mais de 26 remédios para zumbido, mas o tratamento é diferente para cada indivíduo, ou seja, o remédio que ajudou para um não quer dizer que vai ajudar para outro. Eu ouso dizer, não estou aqui para falar contra, mas eu diria diferente. Talvez existam medicações que possam tratar possíveis causas relacionadas, gatilhos de zumbido. A gente não tem nenhum remédio para o zumbido, para o sintoma zumbido, como por exemplo a gente tem para dor de cabeça. A gente tem um remédio que a gente toma e aplaca a dor. A gente não tem um remédio que a gente toma e aplaca o zumbido. As medicações, que sim, podem ser bem úteis, em muitos casos, elas são medicações para possíveis causas, para os fatores que estão engatilhando, causando o zumbido, e não para o sintoma zumbido em si. Tá? E aí existem diversas medicações, assim como, por exemplo, se for o caso que nem, né, colocado ali da questão do labirinto, muitas vezes o tratamento do labirinto pode ser, quem sabe, uma medicação, e aí melhorando, essa medicação que vai tratar essa alteração lá no labirinto, acaba melhorando o zumbido junto. Mas essa medicação não é para o zumbido, ela é para as causas dele, tá? Dinalva, faz parte desses 20% que se sente incomodada com zumbido. Eu acho que quem tá aqui nas lives, que acompanha a gente aqui no Instagram, tá sentindo esse incômodo. E a gente sabe o quanto ele pode impactar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente sabe que para 5% desses 20% que se incomodam com zumbido, esse zumbido chega a ser entendido ou significado como algo incapacitante, assim, a pessoa realmente para a vida em função dele, o que não deveria acontecer, tá? Mas, enfim, ocorre. Então, é algo que sim, precisa de tratamento, precisa de atenção, para que isso não seja o centro da sua vida, porque isso pode ser tratado. Eu não falo de forma fácil, rápida, volto a dizer, ou instantânea, ou milagrosa, não tem. Mas é possível de ser tratado sim, tá? Qual exame detecta alteração no labirinto? Olha, depende, Maria, tem vários exames, vectoeletroencefalografia, VRIT, posturografia, que vão avaliar essa função do labirinto e vão avaliar o que pode estar alterado no funcionamento desse labirinto.
Como vai escolher esse exame? O médico, otorrinolaringologista, vai escolher se ele quer que você faça todos, se ele quer que você faça um ou outro, dependendo das suas queixas. Ele vai pedir os exames que ele entende que sejam necessários para ajudar ele no diagnóstico do que está causando essa alteração no labirinto, tá? Mas existem aí mais de um exame para isso, tá? Para ajudar ele a pensar no que pode estar gerando essa alteração, tá? Depois da otite, pesquisei e aprendi que o zumbido, então fiquei incomodado com o zumbido. Quais as técnicas, estratégias e conselho para não se incomodar com sons do próprio funcionamento? Primeira coisa é cuidar com o que passa na sua cabeça. Como a gente já falou numas lives atrás, se vocês quiserem a gente pode até retomar esse assunto, trabalhar essas questões do significado, né? Eu acho que o que a gente observa, o que a ciência mostra, é que o que gera o maior incômodo com o zumbido não é nem tanto o volume dele, ou não é a questão do tipo de som que é, mas é o significado que eu dou a ele. Então, à medida que a gente vai lendo coisas na internet, vai conversando com pessoas que estão muito assustadas, que vão contar que nada funcionou, que nada nananã, que fez tudo, a gente não sabe que tudo é esse, nem como essa pessoa desenvolveu esses tratamentos, e tarará, e que nada melhorou, nada resolveu, você já deve ter ouvido ou falado alguma coisa assim. A tendência é o teu cérebro, por uma questão de proteção, ficar cada vez mais atento ao zumbido. Então, a primeira coisa que eu te diria para você poder melhorar essa questão em relação ao zumbido é comece a corrigir os pensamentos distorcidos que você tem a respeito dele. Ah, mas eu não sei o que é que eu penso, se isso que eu penso é distorcido ou não. Anota tudo num papel, vai conversar com um profissional. Anota tudo que passa na sua cabeça a respeito do zumbido. Ah, eu vi isso, a pessoa me falou aquilo. Ah, mas eu acho que ele pode ser isso. Ah, eu acho que pode acontecer aquilo. Bom, vamos esclarecer. A partir daí, você vai ter que começar um trabalho diário e constante de você ressignificar isso. Isso não some de uma hora para outra. Tá? Não é assim, eu falo que é que nem se desapaixonar. Apertei um botão, amanhã não gosto mais da pessoa. Né? Não tem, se você realmente estava apaixonado, se realmente estava amando a pessoa, não vai ser assim tão instantâneo, porque o cérebro precisa de tempo para se reformatar. Enquanto isso, ele vai ficar mandando esses sinais, esses pensamentos, essas crenças de que o zumbido é algo ali perigoso que você achava antes. E você vai ter que ter essa conversa com você e remodular e ressignificar. Às vezes, uma psicoterapia que te ajude nesse processo é bem interessante. Às vezes eu sou suspeita, eu diria que sempre pode ser muito interessante de você poder organizar esse tipo de pensamento, tá? E desenvolver estratégias que possam te ajudar a lidar com essas informações de uma maneira diferente, tá? Eu recomendo fortemente a psicoterapia para ajudar nisso, tá? E aí estratégias outras vai depender do que está causando, do que está gerando, de como é que eu estou lidando com ele, aí a gente vai pensando isso normalmente individualmente, aí o que a gente vai lançar a mão para cada caso. Pessoal, eu acho que era isso, então eu vou me despedir de vocês. Eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui comigo nessa última live do Novembro Laranja. Eu espero a gente se encontrando aí novamente agora em dezembro, então daqui a 2 semanas a gente volta a se encontrar. Eu fico à disposição, se vocês quiserem falar de algum assunto específico, por favor me escrevam, que eu organizo a live a respeito disso. Algum assunto específico que não seja tão específico para poder ajudar mais pessoas, né? Porque às vezes quando é muito específico assim, a gente fica num nicho muito específico, não ajuda tanto a passar tanta informação para pessoas que talvez aí estejam precisando de outras informações, mas alguma coisa que possa colaborar aí nesse processo, fico à disposição. E então a gente ainda se encontra antes do Natal e do Ano Novo para eu poder desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Tá muito cedo pra gente fazer isso, apesar do tempo estar correndo. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para todos. Beijo.